damos as mãos para Ele, para que Deus possa, através do Espírito Santo, conduzi-lo nesta pregação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite. Boa noite. Qual é o tema de hoje? Da pregação? Dos Espíritos. Muito bem. Vocês estão antenados, né? São Paulo, quando ele faz a lista, 1 Coríntios 12, ele vai elencar 9 carismas. Não quer dizer que só tem 9. Tem mais. Mas São Paulo fala os principais ali, entenderam? Tem o dom das lágrimas, que não está elencado ali. Tem o dom do repouso, que não está elencado naqueles 9. E tem outros dons. Então ali são os 9 principais, por isso vocês estudam esses 9, né, e rezam com ele. Mas existem outros carismas do Espírito, certo? É diferente carismas e dons místicos. Por exemplo, tu está levitando. Isso é um dom místico, não é um carisma do Espírito como esses outros. A pessoa estando em pecado mortal, ela pode se abrir os carismas. Por isso que carisma não quer dizer que alguém é santo. A fulano proclama direto, é santo, santo, santo. Aí canta até a missa para ele, santo, santo, né? Não. Ele pode estar proclamando, as pessoas confirmarem, e ele pode estar em pecado mortal. Entenderam? Hã? Entendeu, né? Então, a pessoa está em pecado mortal, ela pode continuar orando em língua, sim ou não? Pode. Pode ter uma profecia? Pode. Os 9 dons pode. Até um milagre, Deus pode operar? Pode. Pode. Ou seja, então o ideal é que a gente caminhe com os carismas e com os dons infusos. Os carismas são o quê? Efusos. São dons que é para o serviço, certo? Por isso que é efusão. E infusão que é para a nossa santificação pessoal. Porém, os carismas, estou fazendo uma introdução geral, certo? Os carismas devem servir para a nossa santificação. Os carismas, mesmo eles sendo dons para o outro, eles devem nos santificar. Porque, por exemplo, se eu uso com caridade os dons do Espírito, eu vou me santificando, sim ou não? Sim. Eu estou passando na praça, o Senhor fala assim, digo para aquela mulher que ela está sendo curada do intestino dela. Aí eu não digo, eu fui omisso, eu já pequei, que Deus pediu. Mas se eu vou lá, com humildade, e falo para a pessoa, então eu exerci o quê? A caridade. Eu estou me santificando, sim ou não? Sim. E por aí vai, né? Por aí vai. Cheguei no Shalom, eu estou todo acabado, só o resto, aí pede oração. Você procura todo mundo e geralmente não acha, né? Aí é você mesmo, é assim que funciona aqui. Aí você vai e reza pela pessoa. Mesmo você estando, talvez até precisando confessar, você rezou e aconteceu a obra. Às vezes tem exceções? Tem. Mas vamos lá, vocês viram os 8 carismas, não foi isso já? Sim ou não? Sim, porque hoje é o 9º, é lógico, né? Então, vocês mergulharam mesmo nesses 8? Estão mergulhando, né? Mergulhando. O que é que vocês entendem por discernimento dos Espíritos? O que é que vocês entendem? Com exceção do Kelvin, né? Eu entendo assim, vocês discernimento do Espírito não é como saber se é da vem da carne, ou vem de Deus, ou vem do Deus. Explica assim, esses 3 básicos. Isso. É 1 Coríntios 12, versículo 10. Outro realizar milagres, outro profecia, outro
o discernimento dos espíritos. Aqui fala de espíritos, né? O discernir, tá certo, meu Deus. O discernir é você ir no cerne, você ir lá na raiz das coisas, porque as coisas aparentemente pode ser uma coisa na nossa visão, no que a gente escuta, no que a gente vê, no que a gente sente. Mas quando o discernimento é aquilo que vai no cerne, como se Deus desmascarasse. Não, é isso. Então, o discernimento dos espíritos é como o Denis falou, né? Porque eu vou ver se é uma ação do Espírito Santo, é uma ação da minha mesmo, do meu espírito humano, né? Ou então se é uma ação dos espíritos malignos. Eu vou ter que discernir. Dentro disso, existe um dom que ele vai ser o guardião de todos os dons. Diga comigo, o discernimento dos espíritos é o guardião dos carismas. Porque você pode ter ouvido falar sobre os outros carismas, mas tipo assim, Oséias, e aí? Como discernir? Eis aqui. Ele é aquele que vai sendo esse guardião. Porque você está no grupo de oração. Foi pregado sobre todos os carismas, mas como entender se é de Deus, como não entender, né? Você precisa ter esse critério. E às vezes a gente tem medo de usar esse dom. Os pastores, em especial, tem que usar muito esse dom. Por quê? A pessoa começa a proclamar, aí não é confirmado nada nunca. As ovelhas proclamando, né? O pastor tem que pedir a Deus o discernimento, de fato, tanto quando ele for proclamar, como as ovelhas. Meu Deus, a ovelha tem que estar pedindo a Deus, né? Deus fala. Proclama sempre, mas quase sempre é da carne. Não é julgamento. Ele tem que pedir a Deus essa graça, de discernir. Porque muitas vezes pode acontecer dentro de um grupo. Alguém que ele é viciado em proclamar e nunca é de Deus. Sempre é da cabeça dele. Oséias, mas como ter esse dom? Pedindo. Esse é um dos dons que você não tem se você não reza para valer. Os outros dons, até que pode acontecer você rezando ruim. Mas esse dom não, viu? Esse dom, se você quer tê-lo de fato, esse carisma, você tem que rezar mesmo. Porque senão o demônio vai te enganar, é feio. Não, bonito, não é feio não, é bonito mesmo. Vai me enganar, vai te enganar. Se a nossa vida de oração ela não é profunda, ela não é fiel, é um milhar, meio cá direto assim, entendeu? Quando dá eu rezo, quando tenho vontade. Tô com raiva, não vou rezar não. Minha mãe fez almoço com sal, não vou rezar hoje não. Tá em soço. A gente vai colocando inúmeros motivos para não rezar, né? Se a gente tem uma vida de oração assim, tira o cavalinho da chuva. O discernimento do Espírito não vai vir. Não vai. Você sempre vai ficar à mercê do que você acha. Você vai achar, não, acho que é de Deus. Acho que não é. Vai tentar analisar se é ou se não é. Porque nesses dons, sempre pode ter esses três espíritos. O dom de línguas, Oséias, pode ter uma ação da carne? Pode. Pode. Pode ter uma ação do demônio? Pode. Teve um caso em um grupo de oração, não foi aqui, onde a pessoa começou a orar em línguas, e o grupo de oração começou a perder a paz. Mas por quê? Era o demônio que estava orando na pessoa. Era alguém que tinha uma manifestação no demônio. Quando a pessoa foi lá, percebeu que era demônio, colocou a mão nela, a pessoa caiu, manifestada. Ou seja, o demônio, Santo Irineu de Lyon fala assim, o demônio é macaco de Deus. O que é um macaco? O macaco não imita o homem, né? Então o demônio ele fica querendo imitar as coisas de Deus, para enganar, para seduzir, entende? Então todos esses carismas o demônio vai macaqueando. E a nossa carne também. Então eu falei o dom de línguas. A carne pode acontecer na carne, pode acontecer no espírito, que é o ideal, e o demônio. Profecia, eu já dei exemplos disso em outros grupos de oração. Uma vez uma pessoa profetizou num grupo, acho que o meu foi na Bahia, e falou assim, a pessoa profetizou que alguém, ao sair do grupo, ia ser atropelado. Ou seja, a profecia foi da carne de Deus ou do demônio? Foi do demônio, roubou a parte de todo mundo também, entendeu? Ninguém queria sair todo mundo queria ficar lá. Tava tão bom, né? Quando o grupo queria ficar convivendo, né? Ou seja, aí já começou a agir como uma adivinhação, né?
Não a profecia de fato. A profecia, ela tem como fruto que ela se cumpre, as pessoas confirmam e ela traz um consolo, ela traz uma paz. Mesmo quando a profecia dói, mas ela traz uma paz. Entenderam? Uma paz verdadeira, profunda. Não aquela pazinha vagabunda, não. A sensaçãozinha, bastante paz. Uma paz verdadeira. Os outros dons, Oséias, também tem como? Tem. Palavra de ciência. Você pode ter passado o dia vendo alguma coisa e intuir. A nossa imaginação é muito fértil, não é? A gente começa a proclamar coisa que não tem nada a ver. De forma muito criativa. Pode também o demônio mostrar algo de adivinhação? Pode. Querendo confundir como se fosse palavra de ciência. E tem a palavra de ciência que é de fato uma coisa exata. Deus fala porque é o diagnóstico e de fato é aquilo. Entenderam? Mas assim, é complicado saber se é de Deus ou é de demônio. Você vê um braço lá em casa todo demônio. E quando você vê esse ano, não vai falar. Não, é assim. Geralmente, no grupo de oração, quase nunca, se você é uma pessoa que tem uma vida espiritual, praticamente 99,9% não é o demônio. O que pode ser é Deus ou a carne. Não o ser humano, isso aqui não é de protestante, né? O meu humano falou isso, não é o meu humano, diga assim, a minha carne, quando for algo ruim. Porque o ser humano é uma coisa boa. Jesus se fez o quê? Homem. Ele criou o homem, a mulher, o que mais semelhança a ele. Então, ser gente é coisa boa. O protestante fala, aqui é coisa do meu humano. E a gente da renovação carismática, né? E às vezes o Shalom vai pegar essa mania. Isso aqui é do meu humano, quem inventou isso? Não. O ser humano é coisa boa. Não é coisa do cão, não. É de Deus, né? Quando for algo ruim, diz assim, isso aqui é da minha carne, velho, do meu jabá, né? Você pode dizer. Aí então, proclame, porque geralmente se você não é uma pessoa que vive na macumba, assistindo coisas, né, de bruxaria, filmes, não vive nisso, não vai ter essas coisas do demônio, né? Então proclame. Entendeu? Proclame. Só quando for algo insano, né? Sei lá, não tem nada a ver, tem só homem aqui, você está falando alguém do seu útero. Aí você vê logo. Você tá doido, né? Se bem que se fosse num grupo bem grande hoje em dia, né? Podia ser alguém que fez mudança de sexo, né? Podia estar enganado, né? Mas voltando. Oi? Vou longe, né? Mas voltando. Sobre os dons, na vida espiritual, o demônio pode querer confundir algumas vezes. Mas isso acontece muito aonde? Também na nossa oração pessoal. Entendeu? Se você começar a pedir a Deus o discernimento dos espíritos na oração pessoal, vai ser muito melhor para conseguir no grupo de oração. Vou dar um exemplo aqui, na minha vida. Uma vez eu estava na capela, aí eu senti como se eu estivesse quase levitando mesmo. Eu senti meu corpo ser suspendido. Mas eu sabia que eu não estava levitando, eu não sou santo, né? Aí eu senti mesmo assim, aí fiquei alegre, orgulhoso, aí o Senhor falou assim para mim, é o demônio. Ou seja, o demônio me deu uma sensação de levitação. Na hora do texto da misericórdia. Eu estava rezando na capela diante do Santíssimo. Aí precisou Deus o quê? Desmascarar. Porque eu fiquei tão alegre com aquela sensação que eu me senti orgulhoso, entendeu? Olha, Deus está me dando. Quase ninguém sente esse negócio aqui não, eu estou demais, entendeu? Aí Deus desmascarou na mesma hora. Dando o quê? O dom do discernimento dos espíritos. Então ter essa clareza, né? Eu preciso pedir a Deus na minha oração pessoal que vá desmascarando aquilo que é do inimigo e aquilo que é da minha carne. Porque, como eu falei, a nossa imaginação, Santa Teresa fala que é a louca da casa, a gente vai criando um monte de coisa. Só que tem coisas que estão na cara, está na lata. Por exemplo, se eu tenho uma profecia, essa profecia vai contra a igreja, contra a Bíblia, essa profecia é de Deus? Eu não vou proclamar. Só que para isso eu preciso procurar conhecer o que a igreja ensina, um pouquinho, ou não é? Se eu sou aquele preguiçoso, só escuta a pregação aqui, no grupo de oração, e mal, cochilando ainda, mas faz que o grupo acaba, olhando o relógio, eu vou proclamar a asneira. E se o povo não estudar, vão ficar um bocado de asneira, que eu achando que foi de Deus. Olha, foi tão de Deus, e a pessoa proclamando besteira, entendeu? Então é preciso a gente levar o grupo de oração como algo sério. Os dons devem estar acompanhados também de uma vida
é também de conhecimento da igreja. Porque senão, se eu uso os dons sem procurar conhecer a igreja, o que ela ensina, vai virar uma bagunça. Vai ficar pior do que protestante. Vocês estão entendendo? Estou sendo bem claro, né? Vamos lá. Atos 16. Vocês entenderam um pouquinho desse dom? Às vezes o demônio pode imitar milagre? Pode. Ele faz prodígios, né? Como ele fez lá com Moisés. Moisés colocou a cobra, a vara, né? Aí depois os bruxos. Transformou em cobra também. Aparentemente não foi um milagre, mas ali foi o quê? Um prodígio. Milagre mesmo, só quem faz é de fato Deus. O demônio não pode fazer milagre. Atos 16. Versículo 13. Leiam na tradução de vocês aí, por favor. Atos 16, 16. A gente sente alguma coisa assim diferente, né? Diferente por exemplo, um mal-estar, alguma coisa assim, por exemplo. Nem sempre, porque os anjos podem nos dar sensações. Então, por exemplo, eu não senti na capela mal-estar, eu senti uma coisa boa. Então, algumas vezes ele vai dando sentimentos que são bons. São bons aparentemente, mas para nos enganar. Entende? Por exemplo, eu senti uma atração por aquela menina. A menina de Deus, estou solteiro. Foi Deus que falou comigo. Pode ter sido. Pode ter sido sua carência. E pode ter sido o diabo que quer te colocar no pecado, porque você acha que aquela menina é uma santa, é bela, mas ela é totalmente ferida. Quando você for lá namorar com ela, ela vai desgraçar a tua vida. Entendeu? Discernimento dos espíritos nas coisas do dia a dia. Eu vou para aquele evento, não estou com vontade de ir. Essa não vontade de ir é da minha carne? É Deus que está me dando um aviso? Ou é o demônio que está me pedindo uma grande obra de Deus? Às vezes é muito confuso. É confuso se a gente não rezar para valer. Às vezes mais é fácil de ser, né? Gente, com o tempo que a gente faz, a gente vai tendo clareza nas coisas. Sério, o segredo é a oração. É a oração. E é o tempo também, né? A gente vai com o tempo conseguindo. Quanto mais íntimo, essa voz aqui não é de Deus, não. Essa voz aqui é do outro lado. Essa voz aqui é minha. Quando você vai rezando, você vai tendo autoconhecimento. Você vai tendo acesso ao mundo espiritual também, do mal, né? Deus vai tirando as vendas dos seus olhos. Entende? Atos 16, 16. Fala assim: certo dia, quando nos dirigimos para a oração, estava fazendo o que, Paulo? Ia para onde? Oração. Saiu-nos ao encontro uma criada que tinha poder de adivinhar. Aí proporcionava grandes lucros a seus patrões, indo atrás de Paulo e de nós. Gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo e nos pregam o caminho da salvação. Fez isso por muitos dias, até que Paulo, cansado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno que saias dela. E imediatamente saiu dela. Ou seja, essa mulher tinha um espírito de adivinhação, era chamado espírito de Pitão, que eram os deuses que eles adoravam, né? Falsos. Era um demônio. E dava o dom de adivinhação para ela. E ela começou a falar o que dos homens? De Deus? Eles são servos do Deus Altíssimo. Esse nome Altíssimo era usado para Deus mesmo e era usado também para Zeus, que é o Deus grego, né? Então, ela começou a falar coisas boas, que eles estão anunciando o caminho da salvação. Ela estava mentindo? Não. E por que que... E Paulo tinha mais paciência, né? Fala que ela passou vários dias perturbando, gritando. Eles iam evangelizar e ela gritava: esses homens são servos do Deus Altíssimo, que mostra o caminho da salvação. Qual foi a estratégia do demônio aí? Não era nem chamar a atenção, era fazer com que a atenção ficasse neles. E eles não pregassem. Entendeu? Toda vez que eles iam anunciar, ela começava a gritar. Estratégia do demônio. Gritando coisas boas, mas para atrapalhar a obra de evangelização.
Então Paulo teve o que? O discernimento dos espíritos. É tipo assim, você tá lutando, né? E o demônio se manifestar na pessoa que você faz. Você vai rezar na pessoa distante. Você tem 3 opções. Você intercede, faz xixi nas calças ou corre. Não, o ideal, gente, é você tem que ver muito como que você tá. Tipo assim, e o que Deus lhe move naquela hora. Tem que ter novamente o discernimento dos espíritos. Por exemplo, se você não estiver preparado de forma alguma, pode acontecer de você ir rezar e você se manifestar também. Aqui teve em Pacajus, com o Eduardo de Assis, um irmão da comunidade de aliança, veio alguém pedir oração. Ele era considerado da comunidade de aliança, não sei se ele... Aí ele saiu, não sei se ele estava voltando de novo. Aí ele estava fazendo o programa Clube do Ouvinte, a irmã pediu oração. Ele falou assim, ele pediu o irmão do grupo que já era experiente, assim, não em rezar por isso. Vai rezar pela irmã, que eu estou fazendo o programa, depois eu vou lá. Quando ele chegou, estava a irmã caída no chão e estava o irmão caído no chão. Aí foi o que ele fez, só colocou o tal na menina e o demônio foi embora. Sempre é fácil assim? Não. Tem vezes que o demônio manifestou mesmo no seminário aqui. Era uma menina bem magrinha. E a gente passou o quê? Quase... Acho que foi mais de 1 hora, porque quando eu cheguei para rezar, já estavam rezando. Umas 3 pessoas mais. Quando eu cheguei para rezar, eu passei 40 minutos ainda. Então deu mais de 1 hora rezando por uma pessoa. Sou bem magrinha, tinha uma força de 4 pessoas para segurar. Né? Uma pessoa magrinha mesmo, não tem ninguém magrinha aqui que nem ela, aqui no Shalom hoje. Bem fraquinha mesmo. Né? Vem cá, cara, a minha nossa rua, que foi sobre isso, se manifestar na nossa rua. Só que a gente estava aqui no grupo da Vitória, foi para nossa primeira convivência que a gente fez aqui, não parece que não na nossa rua. Foi. Mas pode ser nossa rua. Foi, Aí Foi. Aí o que acontece? Lá em Mateus 16, só dá 16, né, hoje? Mateus 16, versículo 13. É quando Pedro fala que Jesus, ele é o Filho de Deus. Aí o Senhor elogia Pedro, porque não foi a carne nem o sangue, mas foi o meu Pai que está no céu que te revelou isso. Aí Jesus começa a falar, Pedro foi elogiado, sim ou não? Quem estava agindo nele? O Espírito Santo. O Pai revelou. Aí Jesus começa a falar que vai morrer, vai ser crucificado, tarará, e Pedro chama, fala o texto que Pedro chama Jesus, o ladinho. Senhor, que isso não te aconteça. Para com essas conversas, rapaz. Morrer na cruz para quê? Vai ser maldito. Estou aumentando a conversa, não faz assim tudo não, né? E vai lá. Aí o que, que Jesus fala para Pedro? No original mesmo ele fala assim, ó. Vai de retro, Satanás. Ou seja, para trás de mim, Satanás. Só que Pedro estava onde? Estava atrás. Como é que ele manda Pedro para trás? Porque fala que Jesus se voltou para Pedro. Se ele se voltou, ele estava onde, Pedro? Atrás. Então como é que ele fala para trás? É porque Pedro colocou o coração dele na frente. Ele foi dando espaço para o demônio. Então é esse processo. Você dá lugar ao Espírito Santo. Depois você começa a dar lugar à sua carne, às suas opiniões. Depois o demônio faz a festa. Não é de uma vez. O Espírito Santo, aí entra o demônio. Não. Você vai dando, é a minha vontade, é o que eu quero, entendeu? É esse o processo. Assim como foi com Pedro, é conosco. Deus começa a agir e a gente fica, né, alegre e não vigia. Depois a gente está na carne. E aí depois quem está fazendo a festa? O demônio. Deixa eu ver aqui um outro exemplo sobre discernimento dos espíritos. Teve aqui na Jandaia um rapaz, esqueci o nome dele, era discípulo da comunidade de vida. Ele era muito aberto a quase todos os dons, né? E uma certa vez era para ele vir para o Shalom, que é ali naquela funerária que tem aqui, desse lado aqui. Aí o Senhor falou para ele, não era o apostolado dele. Ele vindo discipulado para lá. Quase um de outro não. Aí o Senhor falou, não vá. Ele falou, puxa vida, eu tenho que ir, porque é o meu apostolado. Mas eu posso pedir liberação. Aí é confusão, não é? Ele achava que era Deus que pedia para ele não vir. Só que se ele não viesse, ele teria que pedir liberação. Mas poderia ser uma armadilha do demônio para ele ficar em casa.
Ele fez o que? Pediu discernimento dos espíritos. Aí Deus falou, fique mesmo. Ele ficou, pediu liberação. O que aconteceu nesse dia? Nesse dia, no Shalom, à tarde, chegou um homem protestante querendo quebrar as imagens do Shalom, os ícones tudo. Aí ele falou, se ele estivesse lá, ele tinha dado na cara desse homem, né? Porque o temperamento dele é forte. Ele era irado. O negócio desse ele não admitia, não. Ele tinha levado para cima do homem. Ou seja, se ele tivesse vindo, tinha sido a armadilha do inimigo para que ele envergonhasse o carisma. Entenderam? Então, é algo muito delicado. Mas que a gente tem que pedir a Deus essa confiança. Porque quanto mais íntimo a gente vai tendo assim, não, isso aqui é a voz do meu pai. Não tem como eu não conhecer. A ovelha constante ao rebanho conhece a voz do pastor. A gente não está no rebanho aqui. Não está no rebanho na oração. Não está no rebanho na Eucaristia. Não está no rebanho na confissão. Como é que você está ouvindo a voz de Deus? Todo dia não conhece a voz dele. Mas pode uma vez ou outra me enganar? Pode, né? Você não é santo, nem eu? Pode. Então, o demônio vai tentando agir dessa forma, nos enganos, né? Nesses enganos, muito sutis. Por exemplo, uma vez o demônio apareceu para São Bernardo de Claraval, que é tanto santo na cabeça, não pega. Minto, era um santo carmelita, não era São Bernardo de Claraval, era um carmelita. E ele apareceu em forma de Santa Teresa de Ávila, o demônio. Aí e ele começou a elogiar a pregação do santo, né? Aí ele falou assim, e a santa humildade, como é que ela fica? Ele perguntou para a pessoa que estava, o demônio que estava ultrajado de santo. Aí na hora o demônio sumiu. Ou seja, ele teve uma palavra de quê? Sabedoria. Ele teve o discernimento dos espíritos, entenderam? E usou uma palavra de sabedoria. Uma vez o demônio apareceu para São Bernardo de Claraval e falou assim, ó, Bernardo, como tu pregastes bem, né? Você é um exímio pregador. E começou a deixar e falou assim, foi mesmo, e eu vou pregar melhor ainda porque é para a glória de Deus, não é para mim? Aí o demônio, pá! Porque ele não falou com ele falou, eu preguei bem e vou pregar melhor, porque para Deus tem que ser o melhor. Ou seja, junto com o discernimento dos Espíritos sempre vai vir acompanhado outros dons. A palavra de ciência, a palavra de sabedoria, entende? A gente tem que pedir a Deus essa clareza, porque assim, ó, por exemplo, quanto tempo eu tenho, Kevin? Mais olha, por favor, que a gente se empolga no assunto, ele vai passar mais 10 minutos. Pronto. Exemplo, você está no grupo de oração. Deixa eu ver aqui. Aí você sentiu que todo mundo vai ficar de joelho, pedir perdão. Mas o pastor, a pastora está convidando a todo mundo louvar o Senhor. Você deve fazer o quê? Primeiro pela obediência, né? Você deve... O Senhor coloca no meu coração, Ana Paula, o Kelvin, né? Depende de quem está coordenando a oração. Ou se for no outro canto, depende de quem está coordenando. O Senhor coloca no meu coração que nós devemos ficar de joelho e pedir perdão. Aí ele vai ouvir, ele vai fazer o quê? Discernimento dos Espíritos. Não é assim, olha a Jordélia, vai ser. Olha a Vitória, vai ser não. Não enjoado. Vai ficar todo mundo louvando mesmo. Ele vai ter que ter o discernimento. Porque por mais que a Jordélia seja legal, simpática, ele tem que saber se aquela moção veio de Deus ou veio atrapalhar a condução da oração. Entenderam? Às vezes acontece até no pastoreio. Mas, graças a Deus, aconteceu sábado, no outro pastoreio passado, que alguém proclamou, né? Nós devemos fazer isso. Só que a pessoa fez por falta de formação. Está começando, é normal. O Senhor convida a gente a interceder por tal coisa. Mas ela não deveria ter feito isso. Ela deveria ter falado lá para o Carlinho, para ele discernir. Mas o Carlinho, com toda a caridade, já que ela não fez, ele acolheu e motivou o que ela pediu. Mas está errado. Osés, então, quando eu for proclamar, tem que falar para quem coordena? Não. É quando for uma proclamação que mova o grupo todo. Entendeu? Entenderam mesmo? Se vai mexer com o grupo, quem está coordenando a oração? Tem que falar com ele. Não é você começar a conduzir. Eu sinto no meu coração que a gente tem que agora começar a orar em língua. Quem está cantando é uma música. Vai falar, rapaz, com a pessoa. Tem que ter o discernimento. Entende?
Ah, mas eu senti no grupo de oração que eu tenho que tacar a mão na cabeça do Flávio. Mas a oração está sendo para a gente interceder o Pacajus. Será que é de Deus mesmo rezar pelo Flávio agora, nessa hora? Você pode começar a rezar por ele e dispersar os outros. Ou então todo mundo fica com vontade de rezar um pelos outros sem ser conduzido assim. Tá entendendo, Márcio? Que eu olhei ele assim, né? Gente, alguma pergunta? Façam as perguntas. Tem uma situação para me contar, que na hora que eu vim lá, que eu estava em casa, aí eu estava lá no catecismo da igreja, aí eu escutei uma voz: se a tua namorada, se a tua esposa estiver doente, o que tu vai fazer? Eu estava com vontade muito de ficar com essa pregação, porque eu estava precisando. Não sei se eu ficaria em casa, se ela tivesse pedido com obediência, eu ficaria em casa. Aí então espera ela chegar, se ela estiver bem, você fica. Aí quando ela chegou, ela não estava muito bem, mas também não dá para ficar ao lado dela. Aí eu só escutei aquela voz: espere, confirma para ver se vai acontecer aquilo que você escutou. Aí quando eu fui perceber, não era aquilo que eu percebi. E que aquela voz disse, né? Aí eu comecei a agradecer a Deus e vim para cá, porque eu estava com vontade de vir para cá, sabe? Aí com obediência eu queria ficar em casa, mas eu sei nem. Gente, no nosso dia a dia, obrigado, Denis, pelo exemplo, a gente tem que pedir a Deus a graça desse dom. Por quê? No dia a dia, nos discernimentos no geral. Só que há discernimentos que você vai ter que fazer que não é discernimento dos Espíritos, é outro discernimento. Vou discernir o namoro. É o discernimento com a minha autoridade, sim ou não? Meu acompanhador, quem vocacional, acompanhador vocacional. É outro tipo de discernimento, não é desse que eu estou falando. Entenderam? Esse outro discernimento tem que ser feito a dois. Eu vou casar, eu vou mudar de emprego, eu vou aceitar uma promoção, eu vou mudar de cidade, eu vou mudar de ministério. Esse discernimento é a dois. Não é você. Eu senti. Não, é a dois. Entenderam? Mas já há coisas que você tem que discernir na hora, porque às vezes não tem tempo, né? E se eu me dar o discernimento agora, tipo assim, por exemplo para vocês, né? Eu já dei vários desses exemplos. Eu vinha do Horizonte, aí o Senhor falava assim, vinha um ônibus, uma Topic. Eu tinha que rezar para uma pessoa com depressão. Aí, na hora que passou a Topic, o Senhor falou assim: você não vai nessa Topic. Eu teria que discernir na hora que não era para ir. Eu ia falar assim: espera aí, só eu ouvir Deus para me subir ou não? Eu ia dizer isso? Não. Eu não levantei a mão, a Topic ia parando, eu falei: não vou. Eu tive que me abandonar nas mãos de Deus. Aí fui no ônibus. Aí no ônibus Deus me deu a pessoa que era para mim rezar, evangelizar, das palavras de ciência que era preciso, entendeu? Tinha pessoas já que Deus tinha mandado. Ou seja, tem horas que você tem que pedir a Deus: Senhor, por favor, me socorra, né? Eu preciso desse discernimento. Às vezes, além de falar, o Márcio, que é o que falou de ti, para mim, a pessoa, mesmo que eu tenha falado, essa pessoa falou porque ela ama o Márcio, porque ela é fofoqueira, ou porque ela está sendo usada pelo diabo. Olha aí, a carne, Deus e o demônio. Entenderam? A pessoa veio me contar a conversa de alguém. É o diabo? Ou ela que é ruim mesmo, carniça, e contar as coisas? Ou é Deus que mandou para me avisar? Eu preciso pedir: Senhor, me dê o discernimento dessa conversa. Não é só ficar com raiva logo. A gente é todo assim, né? Meio abestado, né? Alguém fala uma coisa, vai: como é que foi a história, rapaz? O Kevin disse isso, quem vai dizer o velho, esse caminho que seca. Foi o Davis, aquele baixinho, barrigudinho, igual às vezes. Aí vai logo tirar as contas, não pede discernimento a Deus. Senhor, o que eu vou fazer? Eu devo de fato dar ouvido ou não? Gente, Deus desmascara. Sem dúvida nenhuma. Eu senti vontade de medonho, eu estou no ministério há 5 meses. Eu estou sofrendo no ministério. Aí Deus me inspirou que eu tenho que ir para aquele outro. É para aquele outro? Ou é porque o coordenador é enjoado, não lembra de você, é irresponsável? Quais são as motivações? Deus me falou que eu tenho que sair do Shalom e vou ser carmelita agora. Foi Deus. Foi o diabo. É você mesmo.
Porque tem pessoas que vivem assim, direto. E é perigoso, né? Eu saio do Shalom, vou ser carmelita. Aí eu não aguento um ano, não me identifiquei, eu vou ser franciscano. Não, agora eu vou ser josefino. Não, agora eu vou ser isso. Não, agora eu vou ser protestante. Agora eu vou ser ateu. Ela não se firma porque ela vai buscando o quê? Ouvir as vozes confusas dela. E vive assim, em todo canto. Entende? Eu tenho que tomar decisões maduras. Não é porque eu estou ferido, aí eu tomo uma decisão. Claro que a gente sabe que as nossas autoridades às vezes erram. E erram, porque são seres humanos, né? Por exemplo, o Márcio canta bem. Aí eu digo, não, mas aí o pastor reza pouco. Aí bota ele para intercessão. 2 anos na intercessão, aí o Márcio toca bateria. A pessoa fica na intercessão mais um ano. O pastor pode ter errado, mas se o Márcio obedecer, ele vai ser santo. É assim, eu acho que às vezes a gente tem que ver, entendeu? Tem que ir. Como A é? gente tem que ir. Às vezes, assim, tipo assim, se tá coisa que o coração quer, tem que fazer, tem que estudar de mistério, entendeu? Algo que pode falar que não é pelo vontade de Deus, mas Deus, você quer isso, arriscar, você quer ir ver, entendeu? Não, você tem que ir, só que você tem que ir conversando e obedecendo, entendeu? Tipo, eu quis sair da comunidade, eu saí, mas eu saí como? Conversando, rezando, obedecendo, esperando o meu desligamento. Eu não quero mais não, eu não quero no estágio, eu vou embora, tchau. Eu poderia ter feito isso? Poderia. Eu ia ser preso? Eu estaria em pecado mortal? Não. Só que eu estaria sendo o quê? Imaturo. Eu quis sair do seminário, passei 9 meses lá. Eu já vou embora. Não. Conversei com o padre 3 meses antes. Ele espera, meu filho. Eu vou viajar, quando voltar a gente conversa de novo. Voltou, conversou, espera mais um pouco. Esperei. Entendeu? Não é porque eu senti... Se eu não conseguir ter um equilíbrio naquilo que eu sinto, embora seja de Deus, se é de Deus, vai dar frutos. Vai dar frutos. Osés, tu ouviu que era de Deus para ter ido e tu voltou. Foi de Deus? Foi. Se eu não tivesse ido, eu poderia, daqui um dia, me consagrar e sair já consagrado, e abandonar minha consagração. Não seria pior? Sim ou não? Então eu volto mais firme no carisma. Então as coisas, olha, é o grande remédio. Se você quer o discernimento dos espíritos, diga comigo. Remédio, obediência. Louvor. Por que obediência e louvor? Porque esse remédio nos faz humilde. Porque toda vez que a gente não é humilde, a gente se abre os carismas e fica todo orgulhoso. Vaidoso. Mesmo que fale para ninguém, aí diz assim, eu não estou falando por orgulho não, mas Deus me falou. Gente, estranho 2 coisas. Quando Deus não fala nunca, tem algum problema. Ou quando Deus fala sem parar. Entendeu? Tem alguma coisa desequilibrada. Deus, ele tem um equilíbrio. Ele nos dá um equilíbrio. Porque se Deus falar direto com a gente, sem parar, a gente fica confuso. Sim ou não? Você acorda e Deus falou. Aí no trabalho Deus está falando. Você... Não, isso é contato que os anjos têm. Os anjos. E pessoas santas. Não que quer ser santa. Pessoas santas. Não só que quer ser santas. Às vezes, mas Deus pode, a algumas pessoas, manifestar a sua voz com mais frequência? Pode. Só que essa pessoa deve ter maturidade. Eu sempre falo com o Kelvin. Deus, por um tempo, silenciou muito a minha vida. Mas, por exemplo, eu estou no caminho, Deus fala, vai para outro caminho. Aí eu... Não vou. Pera. Calma aí. Vou. Aí Deus providenciar o que eu estou precisando lá. Eu vejo alguém que eu preciso evangelizar. Aí acontece isso, entendeu? Coisas concretas. Teve várias vezes que eu recebi de 50 a 100 reais porque Deus falou o quê? Volta. Não, mas eu vou para o Estrela. Não, mas volte lá aqui para o Shalom. Agora. Tá certo, volta. A pessoa já está querendo te ver para entregar um dinheiro. Tá bom. Ou seja, eu tenho que estar atento à voz de Deus. E aí isso aí é outra coisa. Termino agora, viu? Os seus anjos, aliás, o seu anjo da guarda. Seja amigo do seu anjo da guarda, porque ele vai te dar muita clareza quando for o demônio. Entenderam? Muita clareza. Se você é amigo do seu anjo da guarda, você vai ter um discernimento dos espíritos apurado. Seja amigo também do seu santo, do seu ano.
Você tem o seu ano? Seja amigo dele. Gente, a gente tem que ter os nossos aliados. Porque o inferno está se levantando todo dia contra a gente. Para nos confundir. Se eu tenho aliados, tudo bem. Lembra só o teu nome, esqueci agora. Paloma. Oséias, mas a obediência nem sempre, algumas vezes pode atrapalhar. Só vai atrapalhar, tipo assim, há exceções, viu? Há exceções. Por exemplo, você sente vontade de ir pro Carmelo. Falando tanto Carmelo, será que alguém... Meu Deus. Eu estou falando isso porque eu falei de palavra de ciência uma vez, fui pregar, sabe? Eu falei assim, Senhor, eu vou pregar sua palavra de ciência, me dê uma palavra de ciência. Eu comecei a pregar, né? Aí quando eu comecei a pregar, a pessoa falou, eu comecei a dar exemplos, a pessoa falou assim, Oséias, quero falar. Você está falando isso aí é para mim. Eu não estava nem proclamando. Deus já deu uma palavra de ciência para ela na pregação, entendeu? Sejam ousados, peçam isso também, viu? Senhor, eu conversando com esse jovem, me dê palavra de ciência, me dê. Eu estou aberto, pode dar. Eu tenho coragem de passar por ridículo, mas me dê palavra aqui, eu quero ouvir. Humildemente, né? Então, uma exceção, voltando. O meu exemplo agora, vou dar meu exemplo. Não sigam não, meu exemplo. Deus falava que era para mim para o seminário, e Deus bateu direto. Vai. As autoridades, Oséias, será que é isso mesmo? Aí Deus falava, Deus falava no meu oração pessoal, Então eu insisti, fui seguindo até eu ir. Mas as autoridades percebiam que era para mim, sim ou não? Não. Por eles eu tinha ficado. Mas eu sabia que era a voz de Deus para mim. Mas eu esperei uma liberação. Entenderam? Sabe ser dessa frescura? A gente acha frescura porque às vezes? Porque nós somos doentes na desobediência. Por isso obedecer para nós a gente cria várias justificativas. Obedecer. Olha aquele filme que eu assisti, ele nem obedeceu aquele santo. Mas tu não é santo não, miserável, não é? Quando a desobediência acaba dando certo, a pessoa fica lá pedindo para você obedecer, você não obedece e acaba lá na frente o que ela não fez, que a pessoa pediu para ela fazer, dá certo. O que ela queria. Tipo assim. O que aconteceu com ele? Eu conheço uma pessoa, ela era do Shalom. Aí ela conheceu um rapaz, aí queria casar com o rapaz. Só que os pastores dela ficavam segurando muito ela, dizendo que não era hora, e ela queria casar, e eles não liberavam, saiu do Shalom, casou, depois passou um tempo, aí ela retornou, depois de casar, né, porque se tivesse ficado, eles não tinham deixado ela casar. E ela disse que o casamento deles estava maravilha, que se ela não tivesse saído, talvez tivesse perdido. Eu falei, existem exceções. Existe, entendeu? O Santo Afonso fala assim, quando você olhar para um obediente, um desobediente, né? Você assistiu o filme do Padre Luiz Medicina? Tem uma parte que ele desobedece, que Deus mandou não desobedecer, mas não ir naquele momento que vieram chamá-lo. Ele desobedeceu? Sim. A irmã Dulce? Sim. Teve outros santos? Sim. Mas Santo Afonso fala assim, quando você olhar para um santo que desobedeceu, admire-os, mas não os imite. Admire-os, mas não os imite. Porque a nossa tendência é sempre imitar o quê? A desobediência. Se Deus confirmar com toda a força, como a gente diz, com força, né? E ele lhe arrastar com... Não, é isso aí mesmo aí. Ô Senhor, se é a tua vontade, então me arraste mesmo. Eu não quero resistir não. E convença as minhas autoridades. Se não convencer, e é a tua vontade, Senhor, eu vou, eu quero estar na tua vontade. Mas deixa Deus lhe convencer para valer, entendeu? Não pode ser aquele convencimento de dizer assim, eu acho que é de Deus. Acho que é, vou ver. Pô, esse carro. Não, deixa Deus lhe convencer lá nas entranhas, entendeu? Tipo, quando eu fui, eu não tinha nenhuma dúvida que era para mim ir. Eu sabia que era para mim ir. Eu não saí com nenhum peso não, entendeu? Oséias, e voltou por quê? Porque eu precisaria passar um tempo lá. E Deus me informou muito nesse ponto, entende? Então, tenham esses cuidados. Também Santo Afonso fala, ó, é melhor você ser um verme, diga comigo um verme. Uma lombriga. Não é para cearense, não é? Uma solitária.
Diga comigo, obedecendo a Deus, do que você ser um serafim desobedecendo. O Santo Afonso continua falando. Serafim é o anjo mais próximo de Deus, certo? Serafins. É melhor ser o quê? Um verme. Santo Afonso uma vez, estou terminando, viu, Kevin? Calma aí, viu? Ele foi pedido porque ele levitava direto, quando estava olhando para a hóstia, né? Não acontece com vocês, que levita direto, né? Aí, estou brincando, né? Aí ele olhava e levitava, bem alto. Aí o diretor espiritual dele pediu o quê? Não vá para a capela, fique no seu quarto. Aí um dia, ele apaixonado por Jesus, ele veio se arrastando pelas escadas. Aí ele, mas eu não posso, aí voltou para o quarto, né? Aí ele falou assim, é melhor estar aparentemente longe de Jesus, obedecendo, do que estar bem pertinho dele, aos seus pés, desobedecendo. Era Jesus que chamava ele ou não? Era. Olha que loucura é essa? É a loucura de quem reza, isso aí, viu? Você vai entender quando mais de que você rezar. Mas é confuso. Reze que você vai entender um dia. Se já entende, glória a Deus. Mas eu digo, a desobediência nunca é o caminho. Pode ter exceções onde você não está desobedecendo. Você está obedecendo a voz de Deus. Que é uma voz que está ali conversando tanto. Então ali você não optou pela desobediência. Você optou por uma voz que é mais forte. Só que questione. Às vezes o casamento está bem. Certo? O casamento deu, não estou dizendo que é um casal não. O casamento deu certo. O casamento, ela está feliz. Mas algumas vezes não está na vontade de Deus. Não sei se você está me entendendo. É complexo isso aí. Você pode estar discernindo o namoro, um exemplo. Aí o que eu falo, não é para namorar. Deus está falando que não é. Não é. Você pode namorar, meu filho, aí você vai. Namoro casto, puro. É casto e puro, mas não está na vontade de Deus. Só que você tem que ter o discernimento dos espíritos, né, Calvin? Eu acho que vai que o pastor da, entendeu? Mas tu falou que não era pra namorar, mas aí que o pastor se enganou, talvez era assim. Mas eu sempre digo, sempre essa é a última opção, viu? Sempre essa é a última, porque assim, Deus não é incoerente. Mas o pastor pode ser? Pode, acontece mesmo. Eu conheço casos dentro do Shalom que acontecem essas coisas mesmo, mas vai coçar a cabeça e sua careca, né? Mas, gente, opte pela obediência que é melhor, né? E se Deus, como eu falo, se de forma extraordinária Deus lhe convencer, aí tudo bem. Mas deixe Deus lhe convencer para valer, não fica, eu acho que eu vou, né? Aí volta depois, por quê? Eu estranho isso, né? Aí sai do Shalom para casar e volta. Deus é mãe e recebe. A pessoa volta, o emprego não é de Deus. Aí ela vai para o emprego, fica empregada, aí volta. Às vezes a gente começa a maquiar a vontade de Deus. Né? Aquilo não é de Deus. A gente faz bem feito para parecer com a vontade de Deus. Aí sai, para ninguém criticar, aí volta. Tá aqui, meu emprego é de Deus, eu estou no Shalom de novo. Meu namoro é de Deus, viu? Tá aqui ela. Cuidado. Isso. Vai se permitindo demais. E vai dando o nome que é de Deus aquilo que é a sua vontade. É a sua carne. Mas você fez assim, ó. É de Deus. É de Deus. E o cão te ajudando, viu? É, filho, é de Deus. Vai. E você vai. Alegre. Mas está dando certo. Claro, o cão vai te ajudar para dar certo também. Entende? Só vai ser de Deus se você, ao longo dos anos, estiver se tornando santo e a pessoa santa. No caso desse. De imediato não pode dizer se de fato a pessoa fez certo ou não. Acho que o tempo que vai dizer. Entende? Perdão, eu procuro ser bem sincero, viu? Naquilo que eu falo, né? Amém? Ficou entendido? Claro? Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor